E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? A CBF sorteou nessa quarta-feira os confrontos da Copa do Brasil, da fase de oitavas de final, que é a primeira que vai contar aí com a participação do Cruzeiro. E o nosso primeiro oponente no caminho aí do heptacampeonato da Copa do Brasil, ou tricampeonato consecutivo, como queiram, vai ser o Fluminense, tá? O time carioca foi aí sorteado para ser esse primeiro adversário do Cruzeiro. Poderíamos ter pego times bem mais fracos, né? Tinha times aí de divisões inferiores na disputa, mas o Cruzeiro nunca dá sorte em sorteio mesmo. Vai ser um confronto complicado aí contra esse time do Fernando Diniz, que pode não ter grande capacidade de investimento, mas pratica um belo futebol. O retrospecto do Cruzeiro contra o Fluminense em Copa do Brasil é muito ruim. A única vez que os times se enfrentaram foi em 2006 e o Fluminense ganhou os dois jogos, tá? No Mineirão o Fluminense ganhou por 3-2. Foi um jogo em que o Lene marcou um gol espetacular, inclusive. E no jogo de volta lá no Rio de Janeiro, o Fluminense voltou a ganhar por 1-0 e eliminou o Cruzeiro naquela edição. Esperamos que agora em 2019 a gente reverta essa história e siga bem aí na caminhada para conquistar mais uma vez a Copa do Brasil. Ao defender o pênalti cobrado por Ricardo Bueno do Ceará ontem, o Fábio chegou aí a 26 defesas de pênalti enquanto goleiro do Cruzeiro. O que mais me chama a atenção nem é o número absoluto em si. 26 defesas de pênalti em 15 anos de clube não é uma média absurda, né? Não chega nem a 2 pênaltis defendidos por ano. No entanto, o que realmente me chamou a atenção e me faz pensar muito positivamente sobre o Fábio é a evolução que ele vem tendo nesse fundamento nos últimos anos. Se a gente considera o período desde que o Fábio voltou da grave lesão que teve no joelho, né, em 2016, ele voltou a jogar pelo Cruzeiro em abril de 2017. Desde então ele pegou 7 pênaltis pelo Cruzeiro, sendo alguns deles os mais decisivos aí da trajetória dele aqui no maior de Minas. As duas conquistas de Copa do Brasil só foram alcançadas graças ao Fábio, né? 2017 ele pega um pênalti contra o Grêmio na semifinal no Mineirão. Na decisão ele pega o pênalti decisivo do Diego também na final e depois o Thiago Neves converte e a gente fica com a taça. E em 2018 ele pega 3 pênaltis contra o Santos nas quartas de final. Ali fez toda a diferença, o Fábio ganhou aquela classificação ali pra gente praticamente sozinho. Coisa que aconteceu ontem também, né? Acaba que o Fábio que salvou a pátria mesmo pro Cruzeiro. A gente não fez um grande jogo contra o Ceará, mas o Fábio, além de ter pego um pênalti, fez pelo menos outras 3 defesas dificílimas ali que salvaram a nossa pátria, e se não deram um título, deram 3 pontos importantes aí, né, nesse início de trajetória de campeonato brasileiro. É legal ver que o Fábio tem também um cartel interessante aí, né, de adversários que ele já defendeu pênalti. Jogadores muito importantes na história do futebol brasileiro já tiveram cobranças defendidas pelo Fábio. O mais importante, o Ronaldo Fenômeno, né, enquanto jogava no Corinthians, perdeu um pênalti que o Fábio pegou do Mineirão. Ronaldinho Gaúcho também perdeu enquanto jogava pelo Atlético. Próprio Fred, enquanto jogava pelo Fluminense em 2013, o Fábio pegou um pênalti dele. O Nilmar, lá enquanto era a grande estrela do Internacional, também teve um pênalti defendido pelo Fábio. Sem citar Luiz Fabiano, né, que pode não ser hoje um jogador tão valorizado assim, mas foi um grande centroavante brasileiro, camisa 9 nosso na Copa de 2010, e o Luiz Fabiano parou em defesa de pênalti do Fábio 3 vezes e em 3 jogos diferentes, em 3 anos diferentes. Sem falar o do Diego, né, que foi um pênalti defendido que nos deu título. Eu acho que o Ricardo Bueno tá até feliz por entrar nesse rol. Eu não considerava o Fábio um grande pegador de pênaltis no início da passagem dele pelo Cruzeiro. Acho que era um fundamento que ele não dominava, até porque eu acho que o Fábio saía muito antes, ele facilitava a vida do cobrador pulando antes do chute, então era só o cara observar a movimentação dele, rolar no outro canto que era gol. Mas ele tá melhorando nesse sentido. Eu acho muito legal que um cara que já tem praticamente tudo dentro do clube, já é considerado um ídolo, já é rico, já tem uma carreira consolidada, segue trabalhando muito, buscando melhoria, buscando uma evolução, um aperfeiçoamento, né? Eu acho que isso é importante para qualquer profissional e no futebol não foge à regra. E o próprio Fábio já foi criticado em alguns momentos por uma suposta acomodação, né? A gente lembra, 2015 e 2016, por exemplo, o Fábio em alguns momentos apareceu para jogos aí bem acima do peso. A gente via que ele não estava na sua melhor condição, mas desde que sofreu aquela lesão, o Fábio parece que
tá com a cabeça muito no lugar, tá catando muito, ajudando demais o Cruzeiro, e os momentos mais decisivos dele pelo Cruzeiro eu acho que foram nesses últimos anos. Então parabéns ao Fábio, né, se redimiu de uma forma completa aí da falha cometida no último sábado contra o Flamengo. Eu acho que se tinha alguém questionando, já acabou o questionamento, né, porque a atuação de ontem foi realmente espetacular. E teve até uns atleticanos otários que foram encher o saco do Fábio lá no Instagram dele, não sei o que. O bom é que o Fábio já deu a resposta na hora mesmo, lembrou aí aos torcedores do nosso rival de algumas derrotas, né, um certo rebaixamento e tudo mais. Deu uma resposta na medida, acho que os caras podiam ter dormido sem essa, mas foram encher o saco, tomaram a resposta. É isso que acontece na vida, você não mexe com quem tá quieto, senão você acaba se fuder. Outro ponto que eu queria destacar nesse vídeo é a respeito do nosso time sub-20, né? Como acredito que quase todos saibam, eu falei rapidamente lá na aba comunidade na terça, a gente ganhou do Flamengo por 4-1 lá no Rio de Janeiro, era o jogo semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A definição sai nessa quinta no jogo entre Palmeiras e Vasco, mas o Palmeiras ganhou o primeiro jogo, deve ser o outro finalista. Mas a grande questão a destacar é que 3 jogadores do Cruzeiro que foram muito bem nesse jogo e vêm fazendo boa temporada, estão emprestados ao clube pelo Desportivo Brasil e estão em negociações, em conversas aí para que o Cruzeiro compre eles em definitivo. O volante Ederson é o mais conhecido, é um cara que veio já para integrar o elenco principal, fez 5 jogos já pelo time de cima do Cruzeiro e esse ano está jogando pelo Sub-20 até para ganhar um pouco mais de ritmo e tem se destacado bastante, marcou um gol maravilhoso nesse jogo contra o Flamengo. Eu não posso postar o vídeo, assim como não posto também os vídeos lá das defesas do Fábio de pênalti, porque a Globo tá derrubando o vídeo, que é uma beleza no YouTube, então eu não estou podendo postar esse tipo de conteúdo mesmo no meio do vídeo, porque se eles identificam alguma coisa que tem a ver com direito autoral, eles derrubam o vídeo. Mas para quem ainda não viu, vale a pena, tem lá no site do Globoesporte.com, né, os melhores momentos de Flamengo 1, Cruzeiro 4, na Copa do Brasil Sub-20. É só procurar lá que você consegue achar, que foi um gol realmente maravilhoso, deu um chapéuzinho meio de chaleira no cara e bateu, fez um golaço. Mas além do Ederson, né, o Rômulo, que é volante, e o Maurício, que é meia, também estão emprestados pelo Desportivo Brasil ao Cruzeiro até meados desse ano, né, acho que até setembro que vai o empréstimo deles. São jogadores titulares do nosso Sub-20, estão jogando muito bem. O bom da história é que eles têm o passe fixado, tá? Pelo que foi dito, o Ederson tem um valor fixado de R$1 milhão para que o Cruzeiro compre 60% do passe. Já no caso do Maurício e do Rômulo, foi falado que o valor é de aproximadamente R$1,5 milhão para comprar esses 2 jogadores. Então o pacote aí desse trio seria R$2,5 milhões por eles, que eu acho que tá barato, porque eles são muito bons de bola e o Cruzeiro precisa contratar esses caras em definitivo. Entre eles, o que mais me agrada, o que eu acho mais talentoso é o Maurício, que é um menino que apareceu muito bem no início desse ano na Copa São Paulo, jogando como um ponta direita, ele é um meia canhoto, jogou muito bem na Copinha, né? Depois agora começou a jogar como uma função até mais centralizada, como um meia central, um segundo atacante, semelhante a como joga aí Thiago Neves e Rodriguinho no time profissional, por exemplo, e tá jogando muita bola também. Ele é o nosso vice-artilheiro e o nosso líder de assistências nessa temporada do Sub-20 e ainda tem 17 anos, é um cara muito habilidoso, muito talentoso, com um grande futuro pela frente. No caso do Rômulo, ele é um pouquinho mais velho, ele fez 19 anos recentemente, agora no mês de março, e o Ederson tem 19, mas completa 20 anos no meio desse ano, então essa é a última temporada de júnior, né, pro Ederson. O Rômulo ainda pode jogar pelo Sub-20 no ano que vem e o Maurício ainda tem mais 2 anos além desse atual. E só para ressaltar, o Cruzeiro Sub-20 está invicto nessa temporada, tá? O time disputou 17 partidas até aqui, com 11 vitórias e 6 empates. A gente não foi campeão da Copa São Paulo, né? Perdemos nos pênaltis para o São Paulo, mas no tempo normal o jogo foi empate 1-1, então nos 90 minutos a gente não perdeu para ninguém, só na disputa de pênaltis inclusive, e foi um jogo que o Cruzeiro poderia ter vencido, né? A gente perdeu algumas chances claras de gol, se tivesse caprichado um pouco mais a gente teria aí possivelmente mais um título da Copinha. E eu nem acho que essa invencibilidade seja a melhor coisa para a gente medir a qualidade de um trabalho, tá? Especialmente um trabalho de base, onde o principal objetivo tem que ser a revelação de jogadores. Mas além do time ser bem consistente, estar jogando numa estrutura parecida com o time principal, a gente tem que ressaltar que os jogadores estão sendo revelados. Tem muita gente boa nesse time sub-20 do Cruzeiro, aí vão faltar apenas 2 coisas. Eles terem a oportunidade, né? Porque tá difícil pra gente ver os jogadores da base tendo oportunidade real no Cruzeiro. Alguns até sobem, mas ficam no elenco principal ali parados, só treinando, nunca jogam, e isso é uma coisa que o Mano Menezes tem que ser cobrado
para que mude essa postura e comece a usar mais os meninos. E a outra coisa é a torcida não encher o saco quando o garoto tiver chance, né? Porque aconteceu ano passado um exemplo muito triste aí de um jogador do Sub-20, que era o nosso artilheiro, líder de assistência e tudo mais, entrou num jogo, em 20 minutos foi vaiado pela torcida, nunca mais teve oportunidade, hoje tá aí, sabe-se lá onde. Então essa paciência da torcida também é muito importante na hora de fazer aí essa promoção dos garotos para o time profissional. O Cruzeiro é um time que a gente sabe que vive numa situação financeira muito complicada e a base segue sendo a melhor forma dos clubes brasileiros se reestruturarem ou pelo menos saírem do buraco financeiro que se colocam pela incompetência dos dirigentes. Bom galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e deixa aí nos comentários a sua opinião sobre cada um dos temas, o que você achou desse adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, como que vai ser esse duelo contra o Fluminense, também os garotos do Sub-20, se você observou eles jogando, o que pensa deles, e a questão do Fábio, né, que é um goleiro aí cada vez com números mais expressivos aí com a camisa do Cruzeiro. Eu gostaria só de deixar uma pergunta aqui, na verdade, uma reflexão sobre o futebol em geral. Você acha que o goleiro tem que sair antes ou o goleiro tem que esperar a cobrança? Porque eu sou partidário da ideia de que o goleiro tem que esperar a cobrança, porque se o pênalti for bem batido no canto ou no ângulo, se o goleiro sair antes ou não sair antes, ele não vai pegar. E se ele esperar o cara bater, quando o cara bater mal, ele consegue catar. Mas por agora é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!